Eba! Em Casa com Conspiratória, começando mais um programa pra vocês aqui, gente, desse lugar que eu amo, diretamente aqui do estúdio Vida Moderna. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu amo estar aqui no estúdio, como eu também amo receber esses quitutes maravilhosos, que não tem como eu não começar falando deles, porque é um cheiro que exala. Todo mundo que senta aqui fala assim, Beli, pelo amor de Deus, parece até que é artificial, que é fake, mas quando sente o cheiro, fala, não, realmente é de verdade. Eu quero mandar um beijo especial para nossa querida Bianca, Divi Bianca, que é o buffet Divi Bianca, que elas têm assim já há muitos anos, mais de 15 anos no mercado. Então elas fazem salgados, bolos, tortas, docinhos, festas kids, né, para as crianças, casamentos, olha, festas empresariais, enfim, tudo que vocês precisarem relacionados a festas é um buffet que ele tem de A a Z. Eu falo de A a Z, gente, porque elas fazem churrasco, elas fazem feijoada, comida italiana, pizza. É completo o buffet delas. Eu fiquei encantada e então eu convido a todos vocês a entrarem na página dela do Instagram, que é Buffet Diva e Bianca. Vocês vão se encantar só de olhar as postagens dela. Agora, estando pessoalmente aqui, realmente é muito mais saboroso. Então, ó, beijo Bianca e Diva. Gente, quando nós falamos também de autoestima, de valorização, de superação, de ser aquela mulher empoderada. Quando a gente fala empoderada, a gente não é empoderada só de beleza, não. É empoderada de dentro para fora. Porque a beleza, ela vem automaticamente quando a gente está bem internamente. Então, para isso, eu adoro esse papo. Eu estou recebendo aqui a Rosi Cândido, que ela é mentora, né, de mulheres. E ela trava, né, tira todas essas travas que nós mulheres vamos acumulando durante as nossas existências, as nossas vidas. Seja muito bem-vinda, Rosi. E ela também é empresária de suplementos, que eu quero saber tudinho também. Que 28 legal. Minutos só pra você agora. Não é? E olha só, o cheiro realmente não aqui, a gente sente fome sem estar com fome. É apetitoso demais. Foi isso que o outro convidado meu falou, que deu fome na hora. Nossa, que delícia. Eu conheço as coisas da Bianca, realmente graça, são né? deliciosas. É São. muito caprichoso. Muito. Bom, eu venho você. aí já numa jornada de autoconhecimento há 20 anos. Olha só. E através da minha própria vida, das minhas próprias descobertas como mulher empreendedora, né? Uma geração que a mulher passa por transições, né? De ter que ser forte, guerreira, dar conta de tudo, trabalha fora, filhos. E aí vai acumulando mesmo essas travas emocionais. E eu costumo dizer que o que tira as pessoas do jogo da vida, do jogo dos relacionamentos, profissional, financeiro, é não saber lidar com as emoções. E com os problemas, né, querida? Exatamente. Porque problemas a gente tem sempre. É isso que eu falo muito pro pessoal de casa, né, Rosi? A gente, por mais que a pessoa tenha dinheiro, não tem dinheiro, é classe média, não importa a sua classe social, financeira, o que importa é realmente estar aqui. E isto aqui, quando ele está desequilibrado, porque nós temos realmente muito imprevistos na vida. Só Deus sabe da nossa vida, Sim. do nosso futuro, né? E muitas vezes aquilo que você falou, se a gente não souber administrar tudo isso, a gente vai se afundando. Sim. A gente vai para um abismo, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de você antes, assim, o que te levou, né, a realmente a estudar com mais profundidade sobre o comportamento humano, sobre a parte mesmo da cabeça, do interior e tudo mais. Você se casou, teve filhos? Eu sempre Foi isso que te levou a esse tipo de situação? Não? Foi antes de ter filhos e antes de casar. Eu sempre fui muito curiosa, porque eu venho de uma... você é super novinha ainda também. Tamo aí. É a suplementação. Eu falo que toda pessoa que é miudinha, meu bem, esconde a idade. Apesar dela ser nova, mas ela se passa ainda mais nova ainda, graças a Deus. Né? E eu sempre fui muito curiosa. Desde muito menina eu fazia perguntas. Eu venho de uma família católica e eu fazia perguntas espirituais mesmo, ou sobre pessoas que não me respondiam do jeito que não me davam explicações. É assim porque é assim. Então, eu comecei o primeiro livro de autoconhecimento, caiu na minha mão, que naquela época eu nem sabia que era sobre isso, eu tinha 12 anos. Jura, menina? E aí eu fui ficando muito curiosa. Eu, com 12 anos, as mães das minhas amigas me pediam conselho e eu não entendia direito aquilo. E aí, quando eu comecei a empreender,
Foi onde a gente começa a realmente encontrar algumas dificuldades. Eu falo que quando a gente começa a empreender, a gente tem que começar a se olhar, a gente tem que se redescobrir. E aí eu comecei a fazer cursos, né, a princípio para meu próprio benefício, depois comecei a ajudar algumas pessoas, mas a grande virada da minha vida nessa questão do autoconhecimento já foi recente, há 4 anos, quando eu tive, né, ali 2021 eu tive uma perca muito grande financeira, muita gente teve por causa da pandemia. Sim. A vida ela é cíclica, as coisas vão acontecer, você não mutável. Tem... Exato. E eu falo que o importante não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Nossa, tudo de bom, né? É isso aí. E aí eu, diante de tanto conhecimento acumulado, eu me vi num caos completo, num buraco. Onde quanto mais eu me mexia, mais parecia que eu estava em um buraco de areia movediça. Mas nessa época você trabalhava com o quê, filha de Deus? Empresária. Hoje eu sou empresária dessa área de suplementos orgânicos, que ficou muito em alta, né, também, de uns anos para cá. Verdade. E aí eu tinha, inclusive, por causa dessa atividade empreendedora e de empresária, eu tinha meio que colocado meus sonhos embaixo da gaveta nessa área de desenvolvimento. Sei. E eu falo que a vida cobra, porque é algo que eu sou extremamente apaixonada. E quando eu me vi nesse completo caos, eu me cobrei muito, caos emocional, por que eu estava daquele jeito, com tanto conhecimento acumulado. E aí foi quando surgiu o Empodera 90 na minha vida, que é um programa de cura emocional voltado para mulheres. E esse programa eu falo que na verdade foi um presente divino, porque foi depois de um dia de muita dor, muito choro, muito questionamento, briga com Deus, por que aquilo tudo estava acontecendo. Eu fui meditar e depois dessa meditação eu acordei com uma ideia na cabeça que eu só peguei caneta e papel e comecei a anotar. E eram protocolos de semana, então eram 12 semanas que dá 90 dias, que só depois eu descobri o nome que seria Empodera 90. Ai, que interessante. E hoje é o programa que vem ajudando dezenas de mulheres. E há quanto tempo? Isso faz 4 anos. Logo depois da pandemia. E o Empodera 90, o que ele veio dessas 12 semanas? Ele veio um compilado de todos os estudos de hipnose, programação neurolinguística, EFT, que é a acupuntura sem agulha. Então, eu consegui organizar todos os meus estudos que eu tinha feito, cursos. Eu já fiz cursos internacionais, eu já fiz muito curso com mentores internacionais. Só que naquele momento eu não estava sabendo organizar. E quando o Empodera 90 veio, ele veio uma ideia organizada de como fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, trazendo uma rotina de autoconsciência. Consciência de trabalhar a criança ferida, autoamor, autorreconhecimento, perdão, é uma limpeza emocional mesmo. Mas essa limpeza emocional, ela vem juntamente com este... Não, com a empresa não. Não, apesar de eu usar minhas habilidades hoje como desenvolvedora, né, de comportamental, com a equipe de vendas que eu treino. Certo. Mas não vem. É um projeto que, assim, quando eu comecei há muitos anos atrás a estudar desenvolvimento humano, eu já tinha esse sonho de ajudar muitas pessoas com essa parte de autoconhecimento, mas eu não sabia como. Entendi. E me envolvi com outros projetos, outras empresas e esqueci isso. Em 2024 eu senti que tinha uma cobrança espiritual, porque o Empodera 90, eu fiquei trabalhando em off com ele todos esses anos. O Empodera 90, ele tá vindo pro mundo agora, porque eu estava em off, ajudando uma pessoa aqui, outra entendi. ali. Entendi. Porque eu estava priorizando minha vida de empresária. Entendi. E aí, em 2024, eu senti essa cobrança espiritual que eu deveria trazer o Empodera 90 pro mundo mesmo. Agora, essa sua empresa foi na mesma época? Faz 4 anos? A empresa, não. A empresa eu estou há 8 anos trabalhando com essa empresa. Você começou com ela, inclusive na própria pandemia você sofreu essa... Eu tive percas na pandemia financeira porque eu quebrei outras 3 empresas que eu tinha. E aí, com essa dos suplementos foi o que sustentou. Mas o meu caos emocional é porque eu não entendia como que eu tinha conquistado tanta coisa e eu tinha quebrado daquele jeito, mas pior, por que eu não estou conseguindo lidar com isso? Eu, Rose, depressiva, Rose, no fundo do poço, não posso, porque eu sei disso, eu sei daquilo, eu já fiz curso. E a autocobrança... Não, e é difícil a gente aceitar essa tal da aceitação, gente. Eu posso falar? É um processo. Acho que
é o pior de todos, é você realmente aceitar. Por que aconteceu isso comigo, mas por que morreu? Um exemplo, se perdeu alguém, Sim. Se você perdeu o emprego, mas por que comigo eu sou tão boa? Né? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta. Mas eu sou tão boa, gente, eu ajudo tanta gente, por que comigo está acontecendo isso? E aí existe uma armadilha mental nisso, porque quando você se autoculpa, se autocobre, junto com isso vem o pacote da autopunição. E aí a tua vida começa a afundar cada vez mais. Porque não existe autoculpa sem autopunição. E eu me culpava porque eu achava que aquilo ali eu tinha que ter o controle. Eu tinha que ter tido o controle daquilo. Então, assim, são muitas vertentes. Aí você entra num inferno astral. Porque você começa a ficar cada vez mais sem forças. E você sabe, né? Você como lida com isso, você também sabe muito bem. Que eu falo isso muito nas redes sociais. Que a palavra, tudo que você emana para o universo, ela volta para você. Então, tudo que você fala de ruim, se você xinga muito, se você briga demais, se você contesta demais, se você não agradece o dia. Mesmo, olha, ontem eu estava fazendo uma oração em um grupo. E a pessoa que estava puxando essa oração, ela falou que a gente tinha que, essa semana, procurar não evitar de qualquer coisa que acontecesse com a gente, qualquer coisa, boa ou não, que a gente tinha que agradecer. Sim. Porque quando a gente agradece, mesmo as coisas ruins que sejam... A graça desce. Não é verdade? Agradece que a graça desce. Não é uma coisa automática. E o contrário disso... É difícil de aceitar, sim, de você entender. Assim, primeiro que é assim, a mudança só vem quando você aceita. É impossível mudar algo se você não aceitar. Então, tudo começa com a aceitação. O Empodera 90, cada semana é um tópico. A primeira semana é da criança ferida. Eu iniciei uma turma... Olha que legal. Eu iniciei uma turma semana passada. E sempre que eu inicio uma turma, eu me coloco como aluna para fazer todo o programa, para as pessoas entenderem. O programa é assim, ele começa com um ritual da manhã, onde você medita, usa a escrita criativa, escrita terapêutica, você faz o seu momento de ou meditação ou oração. Então, você tem ali 15 minutos, alguns vão poder fazer meia hora, mas você tem que iniciar o dia com um ritual, porque é ali que você cria o seu dia. Mas tipo, com você ou na sua casa? Cada um no seu lugar, as videoaulas vão ser... vídeo. Videoaula e áudios. E vende. Existe uma plataforma Sim. que fica instalado e a pessoa tem acesso à primeira semana, Entendi. à primeira aula, mas ao primeiro ela paga dia. Pra isso, né? Isso, Sim, ela vai fazer um curso uma assinatura. Com você. Entendi. É uma assinatura para ela online para ela fazer parte do programa e da comunidade. Entendi. E essa semana eu iniciei como aluna, porque eu iniciei uma turma, eu falei, vou me colocar como aluna para entrar na egrégora, né? Entendi. Mas eu confesso para você que eu não tinha muita expectativa, porque eu já fiz aqueles exercícios, mas me coloquei como aluna. E, gente, eu falo que autoconhecimento existe começo, meio e meio. Não existe começo, meio e fim. Por quê? Porque enquanto você estiver nesse planeta, na condição de humano, você está se desenvolvendo. Quando até você morrer. acaba... quando você for para outro plano, verdade. aí é outra coisa. É lógico, sim. Até sim. porque se a gente está aqui como humano, é porque a gente não ascendeu ainda. É verdade. Né? Então, não existe começo, meio e fim de autoconhecimento. Uhum. E essa é uma verdade que fica muito claro para mim por conta dessa semana. Eu fui fazer o exercício da criança ferida, porque as maiores crenças limitantes e travas vêm da infância, da primeira infância. E eu fui fazer o exercício e foi lindo. Eu chorei, eu me emocionei, eu acessei uma parte da minha infância que precisava de cura, que Entendi. Foi maravilhoso. Até o pessoal de casa entender, Rose, enquanto a gente não tirar esses limites, né? Essas travas da infância, a pessoa ela pode seguindo a vida, mas em algum momento da vida dela vai cobrar, porque cobrar. Sabe como que a gente sabe? Pessoas que ganham e perde, ganha e perde, ganha e perde. A vida tá mostrando, tem alguma coisa, são ciclos, você tá repetindo o padrão. Relacionamento que não dá certo, sempre com as mesmas características. Saúde, tá sempre acontecendo alguma coisa. Então, são padrões. E esses padrões são através de crenças que você aprendeu na infância. E crenças que você aprende na infância... Que coisa, né? São verdades que não são suas. Vem, às vezes, de gerações. Verdade. Né? Ou que nem a própria mãe que também pôs, ou o pai, e assim, ou traumas. Eles vão passando aquilo que eles receberam, né? Não tem jeito. Só que nós estamos numa geração que hoje nós temos acesso. Minha mãe, pelo menos a geração dela, da minha avó, não tinha acesso a leituras, a livros, não se falava disso. Hoje a gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem... Hoje tem tudo ao nosso pé. Hoje tem tudo. Então, não tem justificativa para não evoluir. Sim.
né? Então... É que nem, por exemplo, a constelação familiar. O que você faz é mais ou menos isso? Sou muito fã da constelação familiar, mas o programa ele não entra nessa linha, até porque eu não sou formada, mas ele traz muito essa ideia de colocar ordem na tua vida e fazer uma limpeza. Porquê do quê, né? O porquê do quê das coisas. Cada coisa no seu lugar. Por quê? Sibeli, tem pessoas que tá trocando, tá agindo como mãe do pai, mãe da mãe. Tem pessoas que estão perdidas, às vezes tendo um marido repetindo o padrão da mãe. Né? Às vezes a crença, no Empodera 90 a gente trabalha várias crenças, então crença de capacidade, crença de merecimento, eu não sou boa o bastante, e aí você vê uma pessoa que tem uma crença muito forte de capacidade, muitas vezes ela não teve a atenção do pai. E aí, se o meu pai foi embora, que era o meu herói, e não cuidou de mim, então eu não tenho valia, eu não tenho importância. Uhum. E aí, em uma empresa, eu também dou palestras para empresas, para desenvolvimento de equipe, com inteligência emocional. Sim, para poder evoluir, numa empresa, você vê aquela pessoa que só faz o que é extremamente... Você falar para a pessoa, tira esse copo daqui e coloque aqui. Todo dia ela faz só isso. Só isso. Fica limitante. Ela cresceu ouvindo a mãe dizer, vai arrumar sua cama porque você é obrigado. Vai fazer isso porque você é obrigado. Vai lavar a louça porque você é obrigado. E ele cresce fazendo só o que é obrigado. Entendi. Ele não faz 5% a mais. E com isso também não sai do lugar, né? Não sai do lugar, exatamente. Porque o lado também da humildade. O que a gente quer? A gente quer colaboradores melhores, a gente quer conviver com pessoas melhores, proativas, solucionadores de problemas, né? Então, a inteligência emocional hoje, ela é tão importante também nas empresas que a gente teve agora uma nova regulamentação, que é NR1, que as empresas elas são obrigadas a cuidar da parte emocional. Então, por isso que hoje eu também sou chamada para dar palestras em empresas, para trabalhar conflitos internos, para trabalhar a motivação dos colaboradores, proatividade, enfim. Inteligência emocional, olha, hoje é tão importante para as empresas que é feito mais o teste de QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, do que o de QI. Do QI. Né? Porque as empresas, elas contratam pelo currículo e mandam embora pelo comportamento. Olha só. Então, é uma área muito gostosa, muito bacana. É bonita, uma área bacana, uma área difícil, uma área que, assim, é de muita importância. Ela tem um valor muito grande para um crescimento de uma empresa. E também para o nosso crescimento pessoal, emocional e espiritual, eu diria, até para você poder encontrar. Tem que encontrar seu parceiro ou parceira que seja. O que eu falo, estou falando nesse ponto também, porque a gente vê muitas pessoas hoje reclamando, né? Poxa, nossa, minha amiga está casada, nossa, está tão bem, e nossa, casou tão cedo, e até hoje está casada. Existem muitas perguntas, né? Eu não dou certo com ninguém. Eu não dou certo, eu sempre pego o mesmo estilo de pessoa como você falou, ou então o que está errado? Então, assim, para isso também, se você não tratar lá atrás, você não vai para frente também nesse ponto. Não vai, são travas, né? São as travas. Às vezes você aprendeu pelo que... porque as crenças limitantes, elas se baseiam em tudo que você viu, ouviu e sentiu quando criança. Então, como que foi o lá que você cresceu? Quais foram as coisas que você escutou? Que você era capaz, que você ia ser incrível ou que você não dava conta, que aquilo não era pra você, que homem não presta? E aí, ela cresce com isso e aí a vida dela vai trazendo mais episódios disso e aí ela começa a reverberar isso. Porque uma coisa que a gente trata muito no Empodera 90 é limpar o campo vibracional. Não adianta só ficar repetindo igual um papagaio. Eu sou feliz, eu sou rica, eu sou isso. Eu entendi. Não adianta. Sei. Porque se o teu íntimo tiver uma ferida emocional dizendo o contrário, e você, a ferida emocional, ela é a causa raiz. A gente precisa ir lá e limpar essa ferida, curar. Mas aí você limpa de que forma? Nós usamos técnicas de programação neurolinguística, hipnose, mas é hipnose clínica, onde a pessoa fica o tempo inteiro consciente, e EFT, que é a acupuntura sem agulha, para identificar. A acupuntura sem agulha? É o tapping, aquele toquinho. Que a gente ouve as pessoas falar. Cada toque e estímulo é feito em um meridiano, e os meridianos são pontos energéticos no nosso corpo. Interessante. E quando a gente está fica fazendo às vezes uma rodada de 1 minuto já resolve eu tenho alunas que estavam com problema de ansiedade, crise de ansiedade, elas aprenderam a fazer o tapping e elas
bloqueia uma crise de ansiedade, às vezes com uma rodada de 1 minuto, nem um Olha, minuto. que É poderoso interessante. demais EFT. Muito poderoso. Então, assim, o programa ele traz várias técnicas. Vai ter pessoas que vai se identificar mais com Mas, TAP. por exemplo, se a pessoa não gostar dessa parte de fazer a hipnose, ai, não sou afim, tenho medo, não quero. Ok, dá para ser feito um outro tipo de tratamento para que ela possa se libertar disso? Nós usamos assim, a hipnose do jeito que eu faço é difícil as pessoas não gostarem porque é uma técnica de relaxamento, onde ela concentra na respiração e vai relaxando, depois eu vou induzindo ela a se lembrar daquele momento da vida dela. Certo. Mas uma resistência que algumas pessoas têm é que nós usamos o Ho Oponopono. É uma das técnicas que eu julgo uma das mais poderosas do programa é usar o Ho Oponopono para curar. Sim. E tem pessoas que, dependendo da espiritualidade, da crença, o japamala, às vezes, ela não se sente confortável. Sim. E aí, para isso, nós temos os exercícios com EFT. Então, ela não precisa necessariamente fazer o Ho Oponopono, ela pode fazer o do EFT. Outra técnica. Normalmente é onde acontece mais esse conflito, é nessas duas técnicas. Entendi. E aí ele vem com várias técnicas que vai caber para todo mundo. O EFT é tão legal que eu tenho alunas que a filhinha tem 3, 4 anos e ela ensina a fazer, a criança dorme melhor. Olha que graça. O programa ele traz um presente porque a mulher que aprender tudo aquilo, ela vai levar para a vida, ela vai praticar. Sempre, né? Constante, para não ter que cair porque vai continuar acontecendo. Sim, Lembra, a vida é cíclica. Sim. E aí você fica forte para lidar com esses acontecimentos. Agora, Rose, as pessoas fazem tudo sem ser presencial, tudo online. Todo o seu tudo tratamento. online. A gente tem um encontro. Mesmo a hipnose? Mesmo. Interessante, Porque gente. é muito leve, ó. Quando a gente fala hipnose, é assim. Se você vê um comercial da Coca-Cola, que coloca aquele suadinho e você já começa a babar e ter vontade de tomar, aquilo tem indução hipnótica. Então, a hipnose, as pessoas pensam que é aquela de pau. Desmaiar, que faz comer cebola pensando que é maçã. Sim. Existe, mas para a área terapêutica, ela não tem utilidade nenhuma. Essa hipnose é de palco. Para a área terapêutica, tem que ser através de um relaxamento profundo, porém mantendo a consciência totalmente acordada. Né, porém relaxada para acessar uma lembrança que às vezes está no inconsciente. Então, é muito leve. Então, os exercícios, eles são gravados. Por exemplo, primeira semana, criança ferida. A pessoa vai fazer ali os exercícios durante 7 dias. Segunda semana, autoamor. A terceira semana, autorreconhecimento. Ela não precisa gravar, a pessoa que está fazendo, não. Não, ela só ouve as gravações que eu mando. E quanto tempo cada gravação? Tipo, a gente tem exercícios de 5 minutos, porque ela assiste uma aula, às vezes, de 15, 20 minutos, para entender o contexto da semana. Tem exercícios de 5 minutos, tem de 2 minutos. É bem adequável para qualquer rotina, porque na época que eu falo que eu recebi o Empodera 90, imaginei, mãe, 3 filhos, empreendedora, então veio de uma forma que naquele momento eu achava que era só para mim. Eu nem imaginava que um dia isso seria para o mundo. Então era uma coisa minha, muito pessoal. Tanto que eu fiquei trabalhando em off com isso muito tempo. Em mim mesma e às vezes alguma amiga, alguém que aparecia pedindo ajuda. E foi bom até que você, pelo menos você praticou bastante, né, Rose? E validei, né, a técnica, porque eu falo que o universo, ele foi me colocando pessoas através de outras, me pedindo ajuda, e eu dizia, olha, vou te mandar as aulas que eu gravei. Entendi. Porque eu gravava para eu me ouvir. Porque eu não tinha quem me atendesse. Entendi. Então, essas aulas foram ficando gravadas porque eu precisava me ouvir. E aí, quando aparecia alguém pedindo ajuda, eu dizia, vou te mandar. Nossa. E a coisa foi tomando uma proporção, Cibélio, que as pessoas que eu mandava as aulas e os exercícios, elas tinham resultados ainda melhores que os meus. Eu falava, gente, esse negócio funciona. Aí um amigo falou, você precisa levar isso pro mundo. E eu fiquei naquela briga interna, porque, claro, hoje eu entendo. Eu também estava ali sendo fruto do meu próprio medo. Eu pensava, aparecer nas redes sociais, vim aqui falar com você disso, eu não viria há 2 anos atrás. Eu sei. Houve um preparo, né? Eu acho que tudo na vida, Rose, tudo na vida eu falo para as pessoas, que existe um preparo. Tudo é processo, né? Eu, por exemplo, quando eu era menina, eu sempre gostei de dançar, de aparecer, de desfilar, isso desde pequena, sempre gostei. Mas quando era para falar em público, eu já era assim, eu gostava de falar com minhas amigas, conversar, dar risada, sempre fui muito risonha. Mas se eu tivesse um grupo, todo mundo olhando, me observando, eu falando, aí eu não me sentia tão... Olha. Eu me sentia meio insegura. Só num ambiente seguro e controlado. controlado. No fim, pra você ter uma noção, a primeira vez que eu pus o pé
Quer dizer, aí eu comecei com meus desfiles em Tupã, muitos desfiles beneficentes que eu tinha que falar no microfone, e aí eu fui me encorajando, até que eu me soltei de vez e tudo certo. Mas assim, são coisas que a gente às vezes tem algumas travas quando mais nova mesmo, e você consegue até destravar, né, naturalmente. Sim. Mas tem coisas que realmente não dá. Há duas formas de destravar. Um é pela repetição, você fazendo, e dependendo, outra é pela carga emocional. Então, coisas muito profundas é pela carga emocional, porque aquela crença se estabeleceu por uma carga emocional. Sim. Né? Às vezes uma criança que leva uma bronca muito grande, que é calada, que é envergonhada. Sim. Introspectiva, né? E aí ela se fecha, assim. Às vezes na escola ela foi ridicularizada por algum motivo. Ou o próprio pai, a mãe também na forma de dizer, né? Protege mais um e fala do outro. Sim. Nossa, seu filho sim. Não, seu irmão sim é ótimo, porque seu irmão... Comparativos. Né? Isso também tem muito, sim, muito. Demais. A verdade é que acontece muita coisa na infância de qualquer pessoa. E nós nunca sabemos o que cada indivíduo vai receber. Sim. Porque você pega 2 filhos da mesma família e vive a mesma situação e cada um programa de uma forma. Por exemplo, eu atendi uma vez um rapaz que, na verdade, já era senhor, mas ele e o irmão dele. E quando já adulto, professor renomado de uma universidade federal, ele estava em uma fase da vida que quem olhava para ele estava sempre com uma camisetinha surrada, com cara assim de uma pessoa bem sem recurso. Desculpa. Imagina. E aí ele ganhava muito bem. E aí em um atendimento ele identificou que ele trabalhou a vida inteira só para guardar dinheiro. E aí no atendimento nós fomos ver onde que estava essa crença. E aí ele acessou, porque não sou eu quem acesso nada, eu conduzo, mas quem acessa a infância é a própria pessoa. E ele acessou, quando ele era criança, o pai dele dava um dinheirinho para ele e pro irmão dele lanchar na escola. O irmão dele lanchava e ele voltava com as moedas e guardava num cofrinho, não gastava nada. Porque ele ouvia do pai o discurso dentro de casa que tinha que guardar dinheiro. E o irmão não absorveu isso, mas ele absorveu. E aí ele mesmo saiu da boca dele as seguintes palavras: eu vivi a minha vida inteira para conquistar uma posição, conquistar um bom salário, e hoje eu vivo que eu não me dou a oportunidade de comprar uma camisa boa para mim. Que coisa. E eu ganho muito bem, mas ganho só para guardar. Ele não estava se permitindo. Agora você imagine uma crença dessa, imagine esse homem com essa crença casado, como que ele ia ser com a esposa e com os filhos. Eu tô fora. Então assim, as tuas crenças, né? Elas interferem na tua comunidade, na tua família, na tua empresa. Sim. Por isso é tão importante olhar para elas e reprogramar. Querida, eu vou falar uma coisa para você. Então, o papo tá muito bom. Mas nós já chegamos nos 27, quase 27 minutos. Nossa, passou muito rápido, né? Não, todo mundo fala a mesma coisa. Espera, ele passa muito rápido aqui. Eu queria que você deixasse, Rose, as suas redes sociais e que você pudesse retornar. Eu gostei muito do seu comprometimento como pessoa, como profissional. E eu tenho certeza que você vai continuar ajudando muito mais gente. Que legal. Obrigada. Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram. A gente está num momento onde eu tô de muita contribuição, então lá vocês vão encontrar bastante live, bastante conteúdo, bastante exercício gratuito para ajudar e para contribuir. Se você sentiu no coração de querer saber mais do Empodera 90, chama lá no direct também, que a gente vai orientar. E tá vindo aí em junho a nossa imersão Mulheres, que a gente está preparando com muito carinho, que é justamente para trabalhar nessa mulher que precisa desenvolver mais a sua divindade, a sua sabedoria e aprender a ser leve. Muito bem. Eu amei, por isso que ela tá leve, linda e solta, formosa, com tanto tratamento, com tanto exercício. Muito bom. Um beijo, obrigada, viu, Rose? Imagina, eu que agradeço o convite, maravilhoso estar aqui com você, você é incrível. Obrigada, querida. Gente, olha, um beijo, pra vocês, um beijo, Rose, fiquem com Deus e até amanhã em Casa com os Peratala. Tchau, tchau.